Pessoal, bem-vindos ao Banker Conecta, um podcast que vai trazer conversas inspiradoras aqui para você poder transformar a gestão da sua empresa, a gestão da sua área de recursos humanos. E nesse episódio, que é o primeiro da série, a gente trouxe dois participantes super especiais. Aqui do meu lado, o Edu, que é meu sócio na DHG, CEO da ProRades e diretor de inovação da Banker. E aqui do meu lado esquerdo, Gustavo Borba, CTO da Startse, a escola de inovação, né, a escola do conhecimento do hoje, que eles se autoproclamam, que eu acho super bacana. Sou inclusive cliente deles aqui. Eu queria começar com esse bate-papo, você se apresentando um pouco. Gustavo, fala um pouquinho do seu trabalho na Startse e um pouco dessa frente aí que vocês estão desenvolvendo de educação em IA. Bacana. Primeiro, é um prazer estar aqui, fazer essa conversa com vocês. Dentro da Startse, o nosso negócio é falar de educação, falar dessas transformações de mercado, falar um pouquinho sobre o que a gente enxerga que está acontecendo fora do Brasil e até aqui dentro do Brasil. E no fim de 2022, mais ou menos, a gente identificou essa tendência, ou esse boom da inteligência artificial, e a gente resolveu se posicionar e entrar um pouco nisso para falar de educação, para treinamento de líderes. E acho que um dos grandes aprendizados nesses 2 anos quase tem sido de que inteligência artificial parece um negócio que todo mundo sabe, todo mundo fala, mas tem um desafio grande de liderança, de como a gente faz essa transformação acontecer, e é um pouco do que a gente vem falando aí há 2 anos e tentando cutucar e provocar esses líderes a se transformarem. E aí depois vocês vão entender um pouquinho melhor que o nosso DNA é provocar, dar uma cutucada nas pessoas, jogar uma pimentinha, para que esses líderes consigam fazer essa transformação nos seus negócios ou nas suas empresas. Show de bola. Edu, fala um pouquinho do seu trabalho na ProRades e na Banker também, na frente de inovação, principalmente nessa área de IA. Legal. Em ambas as empresas, não tem como a gente viver assim, a forma como a gente está vendo o mercado, como ele está se desenvolvendo, sem de fato a gente gerar muita eficiência. Seja para dentro dos nossos processos, seja para fora, seja para exportar para os nossos clientes, né? Então a ProRades é uma empresa de SaaS para a área da saúde. Então, qual que é o nosso jogo? Fazer com que os nossos clientes sejam muito eficientes na sua prestação de serviço. Então a gente atende clínicas de diagnósticos, hospitais, a gente busca entender isso. Quando a gente olha já dentro da Banker, a gente busca a nossa maior eficiência possível para entregar valor para os nossos clientes. Então é muito legal esse trabalho, entender, aliado muito com o que o Gustavo acabou de falar, que o grande jogo é trabalhar essa educação interna e externa para que a gente consiga desenvolver um ecossistema muito promissor nesse segmento. Show de bola, legal. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco desse timing da IA, né? Nos últimos 2 anos só se fala disso, mas só quando a gente vai ver assim, a origem da tecnologia já tem mais de 80 anos. Quando você pega mesmo a generativa, né, que é, vamos falar assim, a mais recente, já tem 30 anos. E aí eu queria perguntar para o Gustavo por que agora as pessoas só falam disso, essa talvez nova promessa da IA como a ferramenta para dar um super salto de produtividade no mercado. Por que isso está acontecendo agora? Eu acho que tem 2 grandes fatores. O primeiro deles é uma questão de acesso, de fato. Até antes do ChatGPT, por mais que IA generativa já é algo que existe há bastante tempo, pouca gente tinha acesso. E aí isso estava restrito a grandes negócios, a pesquisadores, enfim, universidades. E quando nasce o ChatGPT, que talvez seja o ponto de inflexão nessa história, a grande transformação que ele faz é toda e qualquer pessoa com um e-mail consegue usar uma IA tão poderosa quanto essa. Esse é o primeiro fator, acho que é o fator de universalização do acesso. Qualquer pessoa pode ter o acesso a isso. O segundo grande fator é que quando você tem mais gente usando, você tem mais criatividade. E o que antes era uma ferramenta só para você gerar textos e aí inventar textos diferentes, passa a ser uma ferramenta que você pode pensar junto, que você pode cocriar, que você pode usar ela para te desafiar a pensar de formas alternativas, não tradicionais. Então, quando você tem mais gente, você tem mais criatividade, você tem mais soluções. Eu acho que esses 2 fatores é o que tem trazido esse frenesi de todo mundo falar, cara, agora eu posso fazer muito mais. Não é que a tecnologia nesses 2 anos evoluiu tanto, é que a gente achou usos criativos para essa tecnologia, porque consequentemente eu tenho mais gente. E aí só para tentar trazer dados para a gente falar o que é mais gente, para não ficar uma medida muito de amor que eu faço essa brincadeira, o ChatGPT em 5 dias tinha 1 milhão de usuários. Em 2 meses tinha 100 milhões.
Estima-se que agora são 250 milhões de usuários usando só o ChatGPT. Não estou falando nem do Gemini, do Claude, de outros modelos. Então, se você for pensar, tem tanta gente quanto a população do Brasil inteiro usando essa tecnologia. Aí você consegue imaginar o que a gente pode criar. Então, para mim, esses dois fatores são os principais para essa transformação. O crescimento é absurdo, né? Eu vi um gráfico uma vez comparando a adoção do Instagram, YouTube, Facebook, assim, são dias para chegar em um resultado que eles demoraram meses, né? Então é ordem de grandeza de 30 vezes, 50 vezes, né? Pra você ter uma ideia, o Netflix ele demorou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT fez isso em 5. O iPhone levou 74 dias. Então a ordem de grandeza é completamente diferente. Completamente diferente. Eu acho que também tem uma questão relacionada à facilidade do uso. É muito simples. Assim, para você começar a fazer alguma coisa, você diz, é um e-mail e uma tela com uma caixa de texto. Pergunta então, aí, né? Você escreve o que você quiser. Então, assim, tudo, quando você tem uma adoção muito grande, ele é muito simples. Vocês acabaram de citar, tipo o Netflix. Era muito fácil pegar e escolher um filme. Então, beleza, foi. Cara, ChatGPT, para começar, abre e escreve. Você não sabe como escrever? Pergunta para ele, sabe? E, tipo, é muito legal. Então, essa facilidade também de uso da tecnologia vem facilitando muito. Então, se você pega no passado, cara, não era simples. Desde o que você ia utilizar, como você ia utilizar, instanciar esse ambiente para dentro da empresa. Hoje, você tem uma conta corporativa, assim, ela está feita. Você tem as suas regras, assim, ela está feita. Essa facilidade de uso, essa facilidade da interação, essa relação homem-máquina, né, está mudando completamente e facilitando, né, esse desenvolvimento e esse uso mais abrangente, né, da tecnologia. Legal, muito legal. Com certeza, essa retirada de atrito, né, na verdade é isso que faz com que as empresas escalem, né, é você retirar atrito com o usuário, né. Mas aí falando um pouco da adoção, assim, para sem ser, vamos falar assim, aquele uso recreativo, digamos assim, a adoção profissional, porque, de novo, né, eu acho que a grande promessa dessa onda, né, de inovação de IA é ganho de produtividade. Isso que, assim, as pessoas comparam essa onda com o surgimento da internet, ou o surgimento do mobile. Eu já vi gente comparando com o surgimento da eletricidade. Assim, então, falando um pouco da adoção não recreativa, né, da adoção profissional, como é que vocês hoje lá na Startse estão enxergando isso? Vocês têm vários clientes que demandam consultoria para vocês. Como é que está isso hoje no mercado brasileiro? A gente está vendo 3 grandes ondas. A primeira onda, que aconteceu em 2023, foi uma onda de não sei o que é, preciso descobrir. Então as empresas estavam num nível de maturidade muito baixa. Alguém tinha escutado falar de um tal de um ChatGPT ou de um Gemini e resolveu começar a aprender um pouco mais. Então, o ano de 2023 para a gente foi explicando o que é isso e quais são os possíveis usos dessa tecnologia. 2024 está sendo um ano onde a gente está discutindo muito com os nossos clientes, nessa jornada de educação, quais são as possibilidades e quais são os planos e os primeiros experimentos. Então, eu ouvi uma analogia esses dias que eu achei muito bacana e eu tenho replicado bastante, que é, lembra quando nasceu o smartphone, quando veio o iPhone, você tinha a primeira loja de aplicativos e os primeiros aplicativos? Os 2 aplicativos mais baixados do iPhone no primeiro ano, um era de um isqueiro que você acendia e ficava fazendo assim no show, clássico. E o outro era um copo de cerveja que você fingia que estava bebendo. Eram usos muito simples, muito recreativos, até banal, sim. Mas que foi naquele momento necessário para aprender esse processo de construção de aplicativos para celular. Então, 2024 a gente está vivendo isso, pelo menos o que a gente enxerga com os nossos clientes tá todo mundo já entendeu o que já entendeu que tem um ganho de produtividade, mas ainda não sabe muito bem onde caminhar e como usar isso. Então agora a gente tem discutido muito quais são os primeiros testes, como é que eu começo a olhar para isso dentro do meu negócio, quais são os tipos de caso que eu deveria usar para montar um plano. E aí o que a gente tem escutado e a gente acredita para 2025 é que vai começar a despejar um caminhão de dinheiro em cima dessas iniciativas para daí sim acelerar e fazer essa transformação ganhar mais velocidade. Então, se eu tivesse que resumir, 23, descobrimos o que era. 24, experimenta um pouco para achar quais são as possíveis avenidas de crescimento. E 2025, bota dinheiro de verdade para fazer isso acelerar. Mas deixa eu fazer um comentário que eu acho que é muito legal, que vem muito de encontro em plano de como é fundamental estar inserido nesse contexto.
E eu sou do time que fala que a revolução da IA é muito maior do que a revolução da www. Já tive conversas assim com o Heisen, assim, longas, tipo, defendendo essa minha tese. A gente volta alguns anos atrás e a gente olhava esses cenários, tipo, grandes blocos com na última década, na década atual, na próxima década. Nos últimos 5 anos, nesses 5 anos, nos próximos. Cara, olha o que você falou. 3 grandes blocos, 2023, 2024, 2025. E, tipo, encurtou muito. Encurtou. E o porquê? Tá mais rápido, tá mais fácil, tá mais acessível, tá mais disseminado. E é muito legal ver essa transformação toda que tá acontecendo. E tá muito rápido. Tá muito rápido. Uma coisa que eu brinco com todos os meus times é estudem muito o que está acontecendo, porque essa noite já tem uma coisa nova, já surgiu uma coisa nova. Tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade aí sendo criadas, sendo difundidas de uma maneira tipo, muito legal nesse cenário. Legal, show. Falando um pouquinho de resultados assim que a gente consegue mensurar em empresas que já estão adotando essa tecnologia. Hoje, tem algum case que vocês consigam assim, colocar aqui de empresas que, aplicando alguma ferramenta, algum processo com automação, com IA, consiga ter resultados assim, tipo, expressivos, né? Porque, como você falou, 23 foi um ano de descobrir o que era, 24 o pessoal está começando a aplicar. Será que já tem resultado dessa aplicação em 24? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado porque a gente tem experimentado muito no nosso negócio. Eu brinco que a Startse para a gente, além de ser o que a gente fala para fora, eu uso isso como um baita laboratório. Dentro do nosso negócio, a gente foi começar a olhar aonde que eu gastava tempo e onde eu gastava dinheiro que poderia ser usado, eu poderia aplicar a inteligência artificial para me ajudar a resolver. E tem um processo dentro do nosso negócio que custava muito caro, que é o seguinte: eu tenho um range de preço de produto dentro da Startse que é muito grande. Em determinados produtos eu preciso ter um vendedor, porque eu não consigo fazer a venda de um produto de 150 mil reais num checkout. Ninguém compra 150 mil reais no e-commerce. E aí qual que era o problema que a gente tinha nesse processo? Eu tenho os vendedores ligando o dia inteiro, conversando com o cliente, e eu parava o meu diretor de vendas uma vez por semana, uma manhã inteira, 4 horas, para escutar 4 ligações para dar feedback para esses vendedores. O que é um processo super importante para que eu continue mantendo esses vendedores em alta performance. O problema é que ele olhava 4 ligações por semana, eu tenho 200. E ele gastava 4 horas para fazer isso. A gente olhou para esse processo e falou, cara, o processo faz muito sentido, ele é importante, mas o jeito que a gente faz é completamente ineficiente. Vamos resolver isso? Vamos botar inteligência artificial? Vamos. Eu tenho todas as ligações gravadas no meu CRM, eu pego essas ligações, transcrevo essa ligação, descubro quem é o vendedor, quem é o cliente, jogo essa transcrição num modelo de IA generativa que vai me ajudar a validar se aquele vendedor usou as técnicas de vendas que a gente acredita que são as mais relevantes para esse tipo de produto que a gente está vendendo. E automaticamente ele me gera um relatório falando, olha, a tua ligação de 1 a 4, a nota foi 2.7 e você tem 3 pontos de melhoria. Você tem que fazer A, B e C. E aí ele já devolve essa avaliação direto para o CRM para aquela negociação daquele cliente e daquele vendedor. Qual o modelo que vocês usaram? A gente usou o GPT, o próprio GPT-4. Com o quê? Com qual fluxo? Com o fluxo padrão de só definir uma persona e usar essa persona para avaliar esse modelo, subindo o spin selling. Que é agente de avaliação. Um agente de avaliação. E, cara, o que a gente descobriu? Várias coisas. Primeiro delas, agora eu avalio 200 ligações por semana. E se eu escalar para 20 mil, eu avalio 20 mil e está tudo bem. E mais do que isso, né? Eu não gasto o tempo do meu diretor de vendas, cara, uma manhã inteira fazendo essa avaliação. Agora ele vai mentorar e cobrar que esses vendedores melhorem essa nota. E mais do que isso, o vendedor não precisa esperar 1 semana, 2 semanas para receber o feedback dele. A cada ligação ele tem ali uma nota. E do outro lado, quando a gente vai falar de RH, na hora que eu olho para isso, isso pode virar plano de desenvolvimento. Isso pode virar avaliação de desempenho. A minha avaliação de desempenho desse vendedor passa a ser uma avaliação objetiva e não subjetiva. Olha, Edu, cara, nas tuas últimas notas, nas tuas últimas 50 ligações, cara, tua nota foi 2. Em nenhum momento ela subiu para 3. Bicho, vamos montar um plano para você trabalhar nisso? Ou não, Edu, cara, tuas notas foram 3.5, 3.8 e 3.9 de média.
puta, muito bacana, cara, vamos te promover? Vamos pegar você e ensinar os demais para mostrar o que você está fazendo de bacana? Então, isso gera uma infinidade de resultados positivos, mas se eu for olhar em resultado bottom line, cara, simplesmente eu tirei 4 horas de um diretor de vendas. Pega aí um salário médio, você vai descobrir que dá uma boa economia. Só de redução de custo de processo. Mais resultado, né? Mais resultado. Não estou nem falando de aumento de conversão. Não estou nem falando de resultado. Não estou falando nem de aumento de receita. Não, fantástico. Uma coisa que me vem à cabeça quando você começa a falar desses cases, né, e do resultado, assim, é a importância de você desenhar um processo. Eu acho que nunca foi tão importante a gente conseguir desenhar bem o processo que você espera para cada área, né, em cada etapa da empresa, para conseguir justamente montar esse fluxo, montar esse agente. Então você vai montar um agente baseado em quê? Você tem que ter uma descrição do que é o ideal de venda, para você avaliar, né, ver se a nota está correta ou não. Então eu acho que essa tecnologia está trazendo para a gente a importância da gente estruturar bem os processos da empresa, né, que é uma coisa que nem todo mundo tem também. Eu acho que são duas coisas, né, a parte de processos bem estruturados e dados, né? Então eu acho que são esses dois pilares assim que se você não tiver isso, talvez você não consiga. Acho que talvez esse seja o basic da implementação, da adoção desses processos com o IA. Sem dúvida, porque se você tiver processo ruim e botar IA, você faz ruim mais rápido. Exatamente. Na verdade, eu chamo isso de ter maturidade corporativa. Então, para você falar que no seu caso, você tinha um processo no qual o seu diretor de vendas avaliava, você tinha maturidade. Você tinha as gravações, você tinha um processo mínimo de avaliação dessas ligações, você tinha a rotina de fazer isso é maturidade corporativa. Então, assim, para você conseguir adotar isso de uma maneira adequada, você tem que ter maturidade corporativa. Quando a gente olha dentro de casa, olhando dentro da ProRádios, por exemplo, nosso tempo de desenvolvimento, criação de sistemas e sprints triplicou nos últimos 6 meses. Triplicou nos últimos 6 meses. Tanto na questão de testes, quanto na questão de qualidade da escrita das atividades que o time tem que fazer, quanto na qualidade do código que tá saindo. Por quê? Adotando ferramentas. Então, meu time aumenta e a gente faz mais coisas, porque, pessoas utilizando as ferramentas adequadas. Mas também eu já vi cenários, da gente tentar implantar em clientes situações relacionadas a processos de faturamento, processos de atendimento ao cliente, e não ir para frente. Mas muito devido à maturidade operacional. Então, assim, se você está num ambiente caótico, vem muito no que você disse, Raíssa, né? O importante é, primeiro, deixa eu arrumar a casa, deixa eu arrumar o básico da maneira correta. Feito isso, você implementa, senão você só vai fazer o ruim mais rápido e talvez com impacto ainda pior, né? Não tem... Ou não vai sair, vai alucinar, enfim, vai ter todas aquelas consequências lá. Pô, legal. Gente, fazendo o foco agora de discussão de IA para o segmento de RH, né? Como é que vocês estão vendo essa evolução assim de aplicação de ferramentas, isso que você falou, né? Por exemplo, esse exemplo do comercial que pode ser utilizado para um plano de desenvolvimento dos colaboradores. Quais são as frentes que vocês estão enxergando hoje de aplicação de ferramentas de IA para o segmento de RH? E aí, aproveitando também, eu sei que vocês vão fazer um evento no final desse mês, já falar um pouquinho desse evento também para o pessoal de RH. Bacana. Eu tenho visto, e acho que isso para mim é para o RH, mas esse mindset funciona para qualquer área. Nessa primeira onda de transformação, o que a gente vai entender, o que a gente vai enxergar, são oportunidades de atividades que são muito operacionais, que você pode ou automatizar 100% ou acelerar muito com inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Dentro de casa também a gente resolveu experimentar um processo que era o seguinte. Todo mês a gente recebia um monte de pergunta para o time de RH sobre assuntos que já estavam divulgados em política, você já tem uma recorrência, você já tem documentação, você já tem FAQ que explica tudo isso. Exemplo, quando cai o vale-refeição, quando são as férias coletivas, quanto eu posso pedir de reembolso de transporte. Coisas simples como essa sempre caíam na mão de uma pessoa de RH para responder. E aí, de novo, nosso mindset foi, não faz o menor sentido eu alocar uma pessoa para fazer isso. Isso não é um trabalho que esta pessoa agrega valor. Então, nessas atividades a gente resolveu fazer o que a gente fez para o atendimento, que é criar um bot. E aí você tem a sensação de que você está conversando com uma pessoa,
mas eu recebo a informação de forma mais objetiva. Então, quando é que serão as férias coletivas? O bot te responde, tá tudo bem. E aquela tua pessoa do RH está fazendo coisas mais estratégicas, como pensar como é que eu melhoro o plano de desenvolvimento dos vendedores. Então, esse é um dos casos, mas a gente tem percebido que essa camada operacional é onde eu consigo acelerar muita coisa. Estava discutindo também hoje de manhã com um cliente nosso, um outro caso que é um pouco mais complexo, mas é mais divertido, que é o seguinte. Imagina que hoje você tem a avaliação de performance de uma pessoa, você tem a descrição ou o que você espera daquela pessoa, naquele cargo, naquela posição, você tem um catálogo de treinamento e de desenvolvimento para aquelas pessoas e você precisa montar um PDI. Hoje montar um PDI é um baita desafio, porque o gestor não faz muito bem feito, a pessoa não faz, ninguém cobra, fica aquele negócio que é para inglês ver. Então a gente estava discutindo com esse cliente uma oportunidade de talvez, usando essas informações que já estão disponíveis, habilidades, avaliação de desempenho e as ferramentas de treinamento e desenvolvimento, será que eu não consigo usar uma IA e criar um agente que me cria a versão 0 do plano de desenvolvimento do Gustavo, para que o Gustavo e o gestor dele validem isso e se fizer sentido, isso segue? Porque aí eu começo a resolver parte do problema que é não sei por onde começar a desenvolver meu plano de ação. Você já quebra uma inércia no começo que é super importante. Só que aí você entra no segundo desafio, que é o que a gente estava discutindo um pouco antes. Como é que eu faço isso ser consistente? Será que dá para eu criar uma regra de comunicação também? Que eu falo, olha Gustavo, já faz um mês que você não atualizou o teu plano, tá indo tudo bem? Percebi que você não fez os cursos que a gente combinou aqui, será que você não deveria fazer? Então aí eu posso começar a automatizar o resto do processo. Mas, de novo, eu iria para problemas e o que eu tenho visto é atividades que são intensivas de humanos e de pessoas executando, que a gente pode automatizar, ou atividades onde você tem aquele problema do começo. Não sei por onde começar, não estou com uma folha em branco, não sei o que eu faço. A inteligência artificial pode ser o rascunho inicial. Legal. Depois eu quero ouvir sobre esse evento. Quero que você me conte. Depois eu vou contar, mas conta. Bastante interessado sobre isso. Mas quando a gente fala de adoção de IA para assim, área de RH, área de pessoas como um todo, eu fugi muito do que o Gustavo falou, mas olhar processos que são repetitivos, que são morosos, que são não geram vamos dizer assim, ele gera problemas se você não fizer, só que eles não são diferenciais na sua prática, no seu dia a dia, ou para a construção, para a geração de valor dentro da empresa. Então você pega uma gestão de documentos, ou avaliação de atestados, a gente conversa bastante, a gente tem isso dentro da plataforma da Bencare. Então, pegar, ler, avaliar, organizar colocar numa pastinha correta, para ir para o DP, para fazer o cálculo da folha. Não, tem espaço para isso. Então, tem ferramentas com que a gente consiga fazer para fazer isso. Ou automatizar o processo de geração de documentos, geração de políticas dentro da empresa. Muitas empresas não têm maturidade de ter a política bem estruturada, mas você pode trabalhar e fazer a construção desse tipo de política. Você começa a ter a adoção desse tipo de situação dentro do ambiente de RH. Né? Acho que até mais amplo de gestão de pessoas, apesar de tudo ser gestão de pessoas, ela funciona assim. E também trabalhar, acho que assim, a parte de individualização do tratamento com as pessoas. Então, tem muito sobre isso. Vou pegar o exemplo do Gustavo. Eu já começo a trabalhar, como é que eu vou aumentar o engajamento de determinado colaborador para um PDI. Tá, se eu fizer uma régua de comunicação que ela seja genérica, eu vou toda sexta-feira mandar um e-mail para todos os colaboradores perguntando, já preencheu o OKR? É clássico. Isso não deve ser assim, nem pode ser assim. Isso pode ser feito e ser adotado, situações no qual você consegue individualizar a sua relação, individualizar a sua área. Então, trabalhar o que você quer, de quem que você quer, a qual momento, qual a periodicidade. Você não precisa criar uma régua, balizar e jogar com a régua lá embaixo. Não, joga com a régua lá em cima, individualizando essa relação. Então, a adoção dessas ferramentas nesses ambientes de RH vem tornando cada vez mais o RH como algo extremamente estratégico. RH, junto com vendas, são as principais áreas das empresas. Uma vez que eu vendo e, cara, se não tiver pessoa boa, eu não consigo também entregar valor, né, para o mercado. Então, acho que a adoção, ela parte daí. Legal. A gente mapeou assim, algumas áreas que são bem nessa linha, né, o básico do RH, que precisa ser feito, que se não for dá muito problema,
mas que se o RH ficar só gastando energia, tempo com essas atividades, acaba não olhando para as questões mais estratégicas e vamos falar assim, sendo um parceiro de negócio. Até a gente vai fazer um episódio também para discutir isso, o papel do RH estratégico, mas nessa linha assim, de atividades que são core do RH, que são básicas, né? Então, remuneração, salários, recrutamento e seleção, parte regulatória, contratos, a parte de saúde, a parte de programa de desenvolvimento individual, parte de treinamento, capacitação, são atividades que são core da operação e que elas não podem, vamos falar, consumir muita energia do RH, porque senão ele não olha para questões de cultura, questões de metas, né, que transformam o RH num parceiro de negócio, é o que o pessoal sempre busca, ter um RH mais estratégico, mais conectado com o negócio. Fazendo um mergulho um pouco nessas frentes que o RH desempenha e que precisam ser, que tem escala e precisam ser bem feitas, né? Por exemplo, o recrutamento e seleção, Gustavo. O que hoje vocês veem assim como frameworks, como estruturas para otimizar, por exemplo, o recrutamento e seleção? A gente tem visto muita aplicação de IA para coisas tão simples quanto extrair dados de um currículo. Então, imagina que você vai conversar com uma pessoa e você precisa extrair um resumo do currículo. Às vezes o currículo é muito grande. Então, você pode usar a IA para te ajudar a fazer isso. Um outro caso que a gente tem visto bastante em recrutamento e seleção, parece meio contraintuitivo, mas você dá o currículo da pessoa e pede para a IA te ajudar a criar perguntas para desafiar aquela pessoa. Então eu vou entrar numa entrevista, às vezes o RH não teve tempo, às vezes você está com um monte de gente para entrevistar, você não teve tempo de aprofundar. Então você entra lá, joga o currículo da pessoa e fala, me dá ideias aí de boas perguntas para desafiar essa pessoa, para testar os conhecimentos ou para testar, para conhecer um pouco melhor de como ela pensa, de como ela estrutura a solução. Então, de novo, isso saindo daquele conceito de como eu saio da folha em branco, pode ser uma boa aplicação para recrutamento e seleção. Tem aplicações mais clássicas, como por exemplo, eu recebo um monte de currículo, eu faço uma triagem disso já usando inteligência artificial. Tem várias discussões sobre vieses que você pode ter nessa avaliação, e aí tem um baita cuidado de ir acertando os ponteiros para esses vieses não impactarem no teu processo. E até mesmo o cara fazer o uso reverso disso. Ele usa a IA para melhorar o currículo, para quando uma IA for ler, com toda se certeza, então, toda moeda tem dois lados. Já tem esse tipo de utilização também. Você já tem IA conversando com IA, porque o candidato gera o currículo com IA e a empresa lê o currículo com inteligência artificial. O que é legal, é bacana ver esse uso, mas eu vejo muito nessas ideias de, poxa, eu vou fazer boas perguntas, talvez eu trabalhei em consultoria uma época e a gente fazia muito case em entrevista. Então eu sentava com o candidato, dava um problema e falava, resolve aí. E aí depois a gente avaliava, não se ele acertou ou não a resposta, mas o processo de pensamento. Então eu posso usar a inteligência artificial generativa, por exemplo, para me ajudar a criar cases. Me dá aí 10 cases sobre varejo que desafiem a capacidade de raciocínio lógico desse candidato. E aí depois você pega a resposta dessa pessoa, devolve para a inteligência artificial e fala, me ajuda a pensar. De novo, não delegando a responsabilidade, claro. Mas te ajudando a acelerar esse processo. De novo, você tem como se fosse um parceiro virtual ali para te ajudar a pensar diferente. Ou até pegar, porque às vezes você faz uma série de entrevistas com vários candidatos, né? Então, por exemplo, num processo que você entrevista 10 candidatos, você pode fazer isso, pegar um sistema que faz a call, grava a call e faz o resumo, né, de cada uma das ligações, pega o resumo delas, coloca na e fala, de acordo com o critério que a gente estabeleceu aqui, qual que é o melhor candidato para essa vaga? Você pode? Né? Você já faz porque existe a dificuldade de você montar talvez o melhor conjunto de perguntas ali, né, para você fazer a seleção, mas também dentro dos candidatos, né, você tem obviamente aquele feeling da entrevista, mas você tem também, vamos falar assim, a comparação entre respostas que pode te ajudar, te orientar a fazer pelo menos uma seleção, vamos falar assim, né, de 10 você seleciona 2 ou 3 para passar para o gestor. Então, acho que complementando talvez nesse framework aí, talvez usar a IA para pegar o currículo, rodar numa IA para fazer as perguntas, gravar essas perguntas numa outra ferramenta de IA, jogar o resumo para ela e falar, faça o filtro.
Às vezes um processo que demoraria 2, 3 semanas, demora 3, 4 dias, você consegue resolver o processo de seleção. Mas acho que a dica aqui, né, para as pessoas, porque quando a gente vai falando isso, acho que assim, a gente já está mais imerso nesse cenário, então é bem natural para a gente pensar, né, desses temas dos basics. E tudo que a gente conversou aqui é possível você abrir um GPT simples e conseguir construir. Mas eu acho que o mais legal, e eu vi hoje de manhã, tem um site que é famoso que chama There's an AI for That. E somente de ferramentas para recursos humanos tem, se não me engano, umas 50, 60 ferramentas diferentes. Então acho que tipo, uma dica que fica nesse sentido entra nesse site, vê as ferramentas, avalia o que tem lá. Com isso, você consegue ter uma ideia, porque essas ferramentas têm um modelo por trás, que você poderia também customizar do seu jeito, mas ela já tem um framework já mais estabelecido. Então, no final das contas, você falou assim, tem papel em branco, putz, o que eu faço? Eu quero começar meu processo de recrutamento e seleção agora de uma forma automatizada. Eu quero começar meu processo de avaliação de desempenho de uma forma mais automatizada. Eu quero, criação de OKR. Cara, pera, calma, volta, olha nesse site, dá uma olhadinha, não precisa seguir exatamente aquelas ferramentas, ou utilize aquelas ferramentas se avaliar que é positivo, mas pega esses frameworks que já tem estabelecido, já tem cases de uso em cima disso, traz para a sua realidade, e acho uma coisa que é legal, que a dica traga para a sua realidade, assim, o que funciona na Startse. Não, ou melhor, o que funciona na ProRados nem sempre funciona na Bencare. E, a gente está nas duas empresas e, as duas dentro de casa. Então, porque, de fato, são realidades e são cenários completamente diferentes. Então, traga para a sua realidade e aí, a partir disso, você consegue, começar a ter mais habilidade, né, e mais conhecimento no uso desse tipo de tecnologia. Sim. É legal também trocar com as pessoas, né? Além de fazer a pesquisa do que está saindo, eu acho que esse tipo de oportunidade que a gente está tendo agora, de falar da nossa experiência, do uso, das coisas que a gente está fazendo, das coisas que a gente está vendo as pessoas fazerem, é legal compartilhar porque isso gera vamos falar assim, uma comunidade de troca, né, de experiências. Eu acho que nesse momento é super importante, né? Engata com o primeiro ponto que o Gustavo falou hoje na nossa conversa. Qual que é o segredo? Tem muita gente usando. Então, ter muita gente usando facilita. Você cria uma comunidade super importante. E você debate ideias, às vezes, diferentes, e talvez a tua experiência seja diferente da minha, e nem a sua nem a minha foram boas, mas a gente conversando, a gente descobre um caminho que vai dar certo. Então, eu acho que essa troca é importante, porque é nessa troca que às vezes dá uns cliques. Você fala, nossa, eu não tinha pensado por essa perspectiva, talvez desse jeito no meu negócio funcione. Além dos insights, também é o incentivo, né, a inspiração para você começar a fazer. Às vezes o cara está travado, ele não sabe que tem um site que você diariamente tem várias novidades de ferramenta, ele não sabe que às vezes tem uma ferramenta simples que você pode gravar o call e colocar um resumo já com um prompt montado para fazer uma seleção. Às vezes a pessoa não sabe, e ouvindo isso aqui, ela se inspira para poder fazer. E faz parte também, acho, de trabalhar em cima disso, uma organização com as lideranças, né, de incentivar esse uso com os seus times. Eu acho que trabalhar, entender, avaliar algumas ferramentas, disponibilizar um setzinho ali de ferramentas que são assim, definidas pela instituição a partir de algum critério de avaliação, pautado em segurança, pautado no que for. Então, trabalhar com o seu time para que o seu time comece a utilizar esse tipo de ação. Porque senão, muitas vezes, o que eu vejo bastante, andando o Brasil afora aí, o pessoal acaba usando de uma forma, escondida, com vergonha, sabe, do que está acontecendo. Não, trabalhe, é legal. Eu quero ser isso, eu quero ter isso de uma forma mais institucionalizada, né? Eu quero ter isso, eu quero ter desempenho, eu quero ter melhor. Então, quando não se usa é que deveria ser julgado de uma forma ruim, né? E não quando se usa pode ser julgado dessa forma. Sem dúvida. E aí eu vou puxar um ponto aqui só para não perder o gancho, mas nessa história de se conectar, aí sim a gente pode falar do evento da Startse. Boa. Agora no fim do mês, fim de novembro, a gente vai fazer um evento. A gente sempre faz 2 eventos por ano focados em gestão de pessoas. Então, no fim de novembro, a gente vai fazer esse evento. São 2 ou 3 mil pessoas em cada um desses eventos. É muita gente. E a gente passa um dia inteiro falando sobre
inteligência artificial aplicada ao RH e outras temáticas, não só inteligência artificial, mas lá vai ser um ótimo momento para a gente trocar ideia, conhecer gente diferente. A gente está com um line-up de palestrantes bem bacana, não vou dar muito spoiler, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, só para deixar o gostinho para todo mundo ouvir a nossa conversa até o fim. Mas é um bom lugar para você conhecer gente diferente, ouvir ideias divergentes, trocar ideias e às vezes dar um clique que te leva a fazer uma transformação no teu negócio, ou dar o primeiro passo, ou começar. Para começar 2025 acelerando essa iniciativa. Show, excelente. São quantos dias de evento? Um dia inteiro de evento. Perfeito. São das 9 às 5 da tarde, pancadaria. Eu brinco que é aqueles dias de fritar o cérebro que você sai com a cabeça até meio cansada, precisa de um happy hour para dar uma descansada. E eu sou cliente, né? Eu sou cliente, já fui em evento assim da Startse e tipo, vale muito a pena e é bem legal. Legal, show de bola. E, assim, falando um pouco de outras frentes que a gente... Eu Gustavo podia fazer alguma coisa diferenciada pra galera que está assistindo. Eu acho que você pode, assim, falar um pouco mais no final sobre isso, né? Sobre a dinâmica de como é que é para se cadastrar, enfim. Arrumar um descontinho pra galera. Coisa que a gente pode criar aqui de condição especial para quem estiver ouvindo. Enquanto a gente vai conversando, eu vou pedir para a minha IA criar algum desconto, algum QR Code, alguma coisa aqui, aí no final eu conto os detalhes. Show, maravilha. Valeu. Mas continuando a discussão de frentes que a gente pode olhar assim, de otimização do processo do RH com o IA, né? Falando um pouco dessa parte de saúde, Edu, assim, o que hoje, né, e aí até falando um pouco de Bencare, né, o que hoje a gente está construindo dentro da Bencare que você acha que vale a pena a gente passar para o pessoal, que são, como você comentou no começo, né, ferramentas que a gente está utilizando de IA, que a gente consegue gerar uma eficiência e exportar isso através do nosso serviço na Bencare? A gente está construindo um set, vamos chamar assim, né, um framework de ferramentas que tendem a reduzir drasticamente os processos manuais de todos os nossos clientes, né? Então, a gente começa no básico. Então, documentos, gestão, PPRA, PCMSO, PGR, bonitinho. Cara, avaliação do documento, avaliação da qualidade, preenchimento, subida na plataforma, criação dos POPs a partir do que está definido dentro dos documentos, tudo isso pautado a partir de IA. Então, é isso que a gente já consegue ver para que a gente consiga, de fato, exportar isso para os nossos clientes, né? Então, é uma situação bem delicada você estar com um documento vencido. Então, a avaliação disso, o que você tem que fazer, o que você tem que se atualizar, quais são as necessidades, ajuda a escrever esse tipo de documento. Então, é um primeiro tipo de atividade. Segundo tipo de situações que a gente utiliza bastante a IA é fazer a navegação adequada de cada um dos colaboradores, otimizando a atenção à saúde dele, otimizando os custos para a empresa também. Então, a gente tem que levar em consideração essas duas vertentes. Então, eu tenho que fazer um conjunto específico de exames ocupacionais. Onde eu vou? Qual que é a minha melhor rota? Por que eu deveria procurar? E é olhando o colaborador, olhando, o mínimo de tempo que ele vai se deslocar esse tempo, ou quão mais rápido ele consegue começar a sua atividade laboral para a empresa, e olhando a empresa também numa ótica de custos, que assim, não posso também deixar só olhar um lado e não olhar o outro lado. A gente até brincou aqui antes, a moeda sempre tem dois lados. Então é super importante a gente conseguir equilibrar essa balança, e são situações que a gente vem fazendo. Estamos trabalhando também num contexto de gestão de afastados e absenteísmo. Isso é um problema de grandes empresas, né? Então, é bem crítico, e muitas vezes, muitas empresas, já ouvi muitas histórias de pessoas que vieram a falecer e o seu plano de saúde estava ativo ainda, porque você acaba não fazendo gestão adequada desse tipo de pessoa. E é sério isso. Isso aí é, sim, desperdício a rodo. Então, o que a gente vem fazendo com isso? Fazendo toda a gestão, documentação, necessidade, acompanhamento, avaliação dos documentos, e aí a gente vem desde um ponto de necessidade daquele, ou a conduta está adequada com o nosso time médico, ou também de, gestão de fraude, né? É bem importante a gente olhar em cima disso. Então, o que a gente vem fazendo? Isso aí vai, de fato, redução de custo, redução do desperdício, no caso, para as empresas, né? E melhoria
em produtividade de todo o time do RH. Tipo, empresas têm dezenas de pessoas, empresas grandes, 4, 5, estava me conversando antes, 4, 5, 6 mil vidas, tendo 20, 30 pessoas, tipo, somente fazendo essa gestão, tipo, quando você começa a inserir esse tipo de tecnologia que a gente vem colocando e a gente tem na nossa plataforma na Bencare, a gente começa a reduzir, né, o trabalho, vamos falar assim, mais manual dessas pessoas e a gente acaba transformando essas pessoas em agentes transformadores dentro da empresa diretamente relacionados com os objetivos, ou seja, tornando ele mais estratégico, menos operacional e mais estratégico. Como disse, o RH é uma das áreas mais importantes de toda a corporação. Então, a gente vem fazendo esse tipo de iniciativa dentro da Bencare. Show de bola. Uma coisa que é interessante destacar é que tem várias atividades, né, que os RHs nem imaginavam que fosse possível fazer. Porque, por exemplo, a gente tem agora na Bencare um cliente que a gente está fazendo uma prova de conceito, ele tem mais de 80 mil vidas. É legal. E tem quase 40 mil solicitações de abonos de falta por mês. Então, para o cara montar uma operação para avaliar todos esses abonos e poder, de uma forma adequada a, obviamente, CLT, convenções coletivas e políticas internas da empresa, abonar ou não, é um batalhão de gente. Ele acaba não fazendo. Mas quando você vai ver a economia que você gera para aquela empresa, de simplesmente você tirar 10, 15, 20% de abono indevido de uma folha de pagamento, no caso desse cliente, são milhões de reais por mês. Então, eu acho que com esse avanço, né, dessas ferramentas que a gente está começando a colocar em várias frentes do nosso ecossistema, a gente começa a destravar valor em áreas que antes as pessoas nem conseguiam dimensionar o quanto poderia ser economizado, o quanto poderia ser otimizado com um fluxo automatizado, um processo de leitura. Imagina você colocar pessoas para ler 40 mil documentos por mês, né? Isso dá mais de 2 mil documentos por dia, né? Quase 2 mil documentos por dia útil. É impossível, é humanamente impossível. Assim, na verdade, você precisa é possível, mas você vai botar um batalhão de pessoas, a conta acaba ou não fechando ou o investimento inicial ficando caro demais. Com IA, esse custo cai, assim, são para 50, 100 vezes menos do que o cara teria com uma equipe. Então, realmente é muito animador as perspectivas que a gente tem de utilização de IA em várias frentes, especialmente nessa área de saúde, que a gente sabe que vamos falar assim, né, para a maioria das empresas, dentro de pessoal, o segundo maior custo tirando salário é saúde, né? E a gente na Bencare, a gente tem várias frentes de desenvolvimento para a otimização desse processo de gestão de saúde. Então, a gente está muito animado com o tipo de resultado que a gente consegue gerar. Isso que eu estou falando de uma frente, né? Então, colocando, por exemplo, a parte de documentos, como o Du falou, tem empresas que têm centenas de colaboradores para criar esses documentos. E eles têm outras atividades, né, que eles precisam fazer, a parte de, por exemplo, treinamentos, a parte... Tem, assim, coisas que demandam a atividade deles além da construção de documentos. Então, quando você otimiza, você automatiza a elaboração do documento, você salva horas, centenas de horas daquele grupo de colaboradores para poder fazer atividades que são mais estratégicas, que dependem da pessoa e não uma atividade, vamos falar assim, mais rotineira e repetitiva. Né? Você tira isso da frente e bota a pessoa para fazer atividades mais estratégicas. Eu acho que é bem legal a gente até dar uma aprofundada nesse caso que você apresentou, né, dessa POC, que para muita gente acaba ficando assim, cara, qual que é a mágica, né, que está acontecendo? No final das contas, o que a gente faz? A gente consegue carregar as políticas da empresa para uma IA avaliar e entender. A gente carrega as regras que já são públicas, ou seja, as nossas leis, as nossas normativas, e casa isso com todo o documental que já é gerado na empresa, ou deveria, né, pelo menos, se já está ali dentro. Só que o que a gente faz hoje? Ao invés de ter centenas de pessoas lendo 40 mil documentos, a gente tem uma IA que vai ler os seus 40 mil documentos em um dia só. E vai processar isso. Vai fazer o quê? Fazer uma triagem.
faz uma triagem. Então, beleza, eu tenho muito disso que é tipo negado automaticamente por erros ou por simplicidade de política da empresa. Eu tenho um grupamento que é aceito também claramente, e eu tenho um grupamento que fala assim, opa, esse aqui vai para o trabalho manual, que eu preciso que o ser humano entre, avalie e entenda o que eu devo fazer. Putz, Edu, você zera esse trabalho, você zera a atividade. Não, não é a ideia. A ideia não é essa. Só que assim, eu não preciso fazer 40 mil. Se eu reduzir para 2 mil, tá maravilhoso, né, gente? Tipo, putz, 95% de redução, tá lindo. Tá? Então esse é o caminho, que é assim que a gente consegue gerar esse tipo de eficiência dentro das empresas. É olhar o desafio, olhar o problema e, putz, isso aí é economia na veia e é melhoria de processo para todo mundo. Desde o colaborador que demora para ter o seu abono aprovado, até para o empregador que tá abonando coisa indevida. Então, putz, é maravilhoso para todo mundo, é muito legal esse caso. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho agora de segurança de dados. Porque eu acho que quando a gente fala de adoção de profissional, né, de ferramentas de IA, a gente está falando, e principalmente na área de RH, a gente está falando de informações confidenciais, salários, dados de saúde, informações críticas, por exemplo, para avaliação de desempenho. Então, coisas da empresa, né, OKRs da empresa. Então, tem muitos dados que são sigilosos, são confidenciais. E a gente sabe que tem ferramentas que quando você usa, às vezes no modo gratuito, ela utiliza aquelas informações, existe um loop a informação que entra, que é utilizada para poder alimentar a própria IA na base de conhecimento dela. Então, Gustavo, fala aqui para a gente um pouco de como é que hoje as empresas que estão implementando isso de uma forma mais profissional estão se preocupando ou estão, criando protocolos para tratar dessa questão de segurança dos dados. Esse é um ponto legal, porque tem muito a ver com um negócio que o Edu falou há pouco tempo, que tem muita gente que está usando escondido e achando que isso é errado. Então, o que a gente tem visto e o que a gente tem recomendado para as empresas quando a gente fala de adoção de IA se você proibir, as pessoas vão usar, ponto. Você fala, não pode usar no ambiente corporativo. O rio corre para o mar. Você vai puxar o seu celular, você vai tirar um print da tela, você vai tirar uma foto da tela e você vai resolver. Então, por mais que você tente tapar a água com pedra, ela vai achar os caminhos e ela vai sair. Então, o que a gente acredita nesse processo é que eu preciso primeiro educar essas pessoas para poder cobrar. Eu tenho uma balança. Primeiro eu te educo e falo o que pode e o que não pode. Uma vez que você tem este conhecimento, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a possibilidade de te cobrar. Olha, eu te expliquei o que é e o que não é, e agora você está fazendo o que não é, então eu preciso te dar um corretivo, preciso conversar contigo, preciso te dar um direcionamento nesse caminho. Então, a base desse negócio tem que ser educação. A educação vai resolver 100% dos problemas? Obviamente que não. Vai ter gente que ainda não vai usar e não vai seguir o que você falou. Mas aí você começa a colocar controles e aí sim você pode colocar algumas regras. Então, não é que você não pode usar, você pode usar, mas tem a ferramenta oficial e corporativa, que é esta daqui. Então você não precisa correr para a ferramenta paralela por fora, porque você tem uma oficial. E se você correr para uma paralela, aí você tem uma conversa um pouco diferente. Então, o que a gente tem percebido é essa soma de educação com organização e processo e homologação de ferramentas. Então, imagina que você vai começar a mapear quais são os possíveis casos de uso ou oportunidades que você tem. Para cada um deles, ou para alguns deles, defina quais são as ferramentas corporativas, homologa algumas, valida quais têm as certificações de segurança necessárias. Então, você tem algumas certificações importantes, como SOC 2, que é uma certificação específica para dados privados, para você ter garantia de segurança. Quando você vai falar de dados de saúde, você tem a certificação da HIPAA, que é uma certificação americana para dados de saúde. Então, busque ferramentas e empresas que têm essas certificações, porque minimamente você já tem uma segurança de que ela foi auditada, de que ela tem um processo de controle desse dado e tudo mais. Então, essa soma de educação com homologação de ferramentas e explicar para as pessoas qual ferramenta resolve qual problema é o que a gente tem visto que é mais perene. Apesar de que o mais comum, até pouco tempo atrás, isso está mudando agora no fim do ano, era proíbe tudo e ninguém usa nada. Mas aí começaram a perceber que de fato isso não resolve o problema. É como se você escrevesse um contrato falando não pode
passar no farol vermelho e as pessoas continuam passando e você não tem o que fazer. Então, para a gente, o mais claro e o que tem dado resultado é essa soma dessas duas coisas. Legal. Du? Eu acho assim, o que eu vejo, qual é o cenário? A primeira assim, atividade zero é oficializar esse uso interno na empresa. Né? Então, tornar isso uma coisa oficial, não oficiosa. Né? E a partir do momento que você torna isso oficial, você começar a fazer escolhas, você vai começar a definir qual é a ferramenta, etc. Então, assim, torna oficial e, tipo, que a empresa entenda que, tipo, IA faz parte da vida dela. IA é uma ferramenta que vai apoiar todo mundo a fazer as suas atividades. Então, tipo, eu acho assim, esse é o básico. Oficializou é capacitação, não tem como fugir. A gente faz isso aqui dentro de casa também, é fundamental que a gente tenha isso. Então, pega, entenda, defina e treine, capacite a galera para conseguir utilizar. Acho que o terceiro passo é incentivo. Acho que é incentivo. Incentivou as pessoas a utilizarem aquilo que é correto. Por quê? Quando vem, tipo, é muito comum, se eu não tornei oficial, as pessoas vêm assim, mas eu entrei numa versão do ChatGPT paga. Beleza, uma versão do ChatGPT paga que você pega e sobe a planilha financeira da sua empresa para ajudar numa análise, essa informação já não é mais sua. Ponto. Não é, mas é a versão paga. Não importa. Não importa. O ChatGPT não vai utilizar, pode, né, utilizar para alguma coisa. Mas tem como, por exemplo, o ChatGPT não utilizar? Tem, se for uma conta corporativa. A conta corporativa é diferente de uma conta paga, por exemplo. Então, tipo, por que eu falo? Tipo, é tornar oficial da empresa para que você tenha, tipo, algumas camadas de segurança. A gente mexe com dados de pessoas e dados de saúde. É assim, tipo, não tem nada mais sigiloso que a gente tenha que tratar, tipo, com respeito à certificação de dados. LGPD, tipo, vem aí, tipo, em cima para tratar esse tipo de informação. Então, ter muito cuidado. Não posso pegar, subir uma planilha e, tipo, faça uma análise de variação salarial do meu time XPTO, porque a partir dessa folha de pagamento aqui numa versão gratuita, putz, não, aquele dado já está público, já não é mais seu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com respeito a isso. Tornar oficial, ter escolhas e ter processos para que você consiga, de fato, tornar a definição de quais as ferramentas as pessoas vão utilizar e ter um pouco mais de controle nesse ambiente, né, de que as suas informações elas não vão vazar. As informações são muito sensíveis. Os dados que tratamos são muito sensíveis. Então, oficializou, capacitou a galera. E assim, é muito importante, tipo, treinamentos nossos, a gente fala muito. Putz, vamos aqui falar só de segurança, vamos falar de segurança de dados, vamos falar de privacidade. É super importante ter isso claro para todos os colaboradores e, tipo, quais são os potenciais impactos disso. Tem histórias e histórias na internet de diretores financeiros de grandes empresas subindo planilha de análise financeira antes mesmo de resultados ser publicados na internet e esse dado está público. Por quê? Não foi treinado, não teve esse processo de educação, não teve esse processo de oficialização das plataformas assim, dentro de casa. Então, tipo, é super importante ter esse entendimento e ter esse alinhamento. E sempre buscar, assim, ter uma área, ou ter alguém, ou ter um setor, acho que aí depende do tamanho da empresa, que seja o responsável, né, o bastião da segurança da informação dentro da empresa. Assim, não pode vazar e não pode, tipo, também tirar uma foto e mandar pro amigo no WhatsApp. Então, é assim, tem que se preocupar com o IA, mas tem que se preocupar com o IA e tem que se preocupar também com o que acontece não no mundo de IA, mas com o vazamento de informação, né? Então, é bastante importante a gente olhar isso e ter, porque a partir do momento que você faz o negócio correto, faz o negócio oficial e de uma forma segura, suas capacidades, elas são catapultadas, né? Assim, eu acho que esse é o grande termo para ser utilizado. Legal, show. Bom, a gente está chegando no final desse podcast e eu queria aproveitar para a gente poder falar de um tema assim de futuro de adoção da IA nas empresas. Eu acho que o que a gente conversou até agora, assim, está claro que o top management ele é importante para criar os frameworks, criar as regras de segurança da informação, dar algumas ideias, né, direcionamentos de como utilizar, até propostas assim de, olha, você usa nessa atividade aqui, você pode usar dessa forma, com essa ferramenta que tem esse nível de segurança.
Mas aí a pergunta que fica é, bom, como é que a gente faz com que a base utilize? Como é que a gente faz com que... Qual é o segredo para realmente a gente pegar aquela base de colaboradores, né? Não só vou falar assim, da gestão, da alta gestão, mas realmente a base que faz ali aquela parte de operação mesmo, que a gente sabe que tem muita coisa para otimizar e bota para ela usar essas ferramentas. Qual é o... existe algum macete, por exemplo, que vocês lá na Startse já descobriram, algo que vocês possam compartilhar aí com a gente? Tem alguns, eu vou começar do mais simples para o mais complexo. O mais simples é, exemplo, o time da operação só vai usar se o líder usar, ponto. Liderança é tão simples quanto dar o exemplo. E se você não dá o exemplo, ninguém segue. Então, se eu pudesse dar a dica mais fácil de todas você lidera um time e você está usando, teu time vai começar a usar porque você está usando. Simples assim. Segundo, tem uma discussão de incentivar as pessoas. O Edu falou, incentiva. Não adianta só falar que existe, mas incentiva. Crie programas de incentivo. A gente não cria programas de incentivo para N coisas, para saúde, para bem-estar, para, enfim, vendas. Como é que a gente cria um programa para aumentar vendas? Você cria um monte de programa de incentivo. Por que não criar um programa de incentivo para IA? Para uso responsável de IA? A gente fez isso dentro de casa e funcionou super bem. E o terceiro, que aí é o mais complexo, é que ao longo dessa jornada da Startse, o bom de experimentar muito é que você bate muita cabeça na parede e aí você descobre o que não funciona. E a gente descobriu que tem uma matriz simples que me ajuda a elencar quais são as principais... Por onde eu deveria começar essa jornada? Sim. E é uma matriz onde eu tenho, no eixo X, a minha tolerância à falha em uma determinada atividade e no eixo Y eu tenho a complexidade dessa tarefa. Então imaginem que eu tenho 4 quadrantes nessa história. O quadrante aqui de cima são atividades complexas com baixa tolerância à falha, ou seja, é difícil de resolver e se der errado é um baita risco para o meu negócio, eu tenho um baita impacto para o meu negócio. O que a gente percebeu é que toda vez que eu tentava começar uma iniciativa de IA e eu não tenho maturidade ainda, por este quadrante de atividades complexas com baixa tolerância à falha, eu falhava. Dava ruim. Por quê? O nosso ímpeto é começar por aqui porque é onde a gente enxerga que tem o maior resultado. Só que eu não tenho maturidade para isso ainda. Então eu fiz até a brincadeira aqui antes, é como você aprender a andar de bicicleta numa descida numa rua de paralelepípedo. Você vai cair, você vai se ralar, você vai se machucar. Mas é aí onde está a maior adrenalina, onde está a maior diversão. O que a gente descobriu é que o processo ele é simples e ele começa com você achando iniciativas que são tarefas simples com alta tolerância à falha. Ou seja, não é tão difícil resolver e se der errado está tudo bem porque não é um processo crítico. A grande questão é que ninguém quer começar por aqui porque aqui não tem ganho. O único ganho que você tem fazendo iniciativas dessas é aprendizado. É descobrir como usar e ganhar maturidade. Só que isso gera uma ansiedade, porque você não vê resultado, você fala, isso é distração. Não deveria gastar tempo aqui. Mas é aqui que começa a mágica a acontecer. Depois que você fez essa primeira onda de maturação, a gente brinca que você tem que subir para o outro quadrante, onde eu faço atividades mais complexas, porém com alta tolerância à falha ainda. Porque eu começo a resolver problemas maiores, porém se der errado ainda está tudo bem. Eu ainda tenho uma tolerância maior a essa falha. Só que aí eu já começo a ver ganhos. Aí eu começo a ter os primeiros ganhos dessas iniciativas. Isso começa a me animar e aí eu consigo descer para o terceiro quadrante, que é aqui embaixo, onde eu volto para a atividade simples, mas eu tenho um pouco mais de risco, eu tenho um pouco menos de tolerância a essa falha. Mas eu já estou na minha terceira onda de maturação, então eu já estou aprendendo um pouco mais onde eu tenho que tomar cuidado, onde eu posso apostar um pouco mais, onde eu posso ir com um pouco mais de vontade. Então nessa terceira onda é onde a gente faz os experimentos avançados. Para só daí, neste último passo, seguir para esse processo onde eu tenho problemas complexos com baixa tolerância à falha, que é aqui que estão os ganhos exponenciais, é aqui que você vai capturar muito dinheiro. Seja economizando, seja buscando dinheiro novo no mercado, seja vendendo mais daquilo que você faz. Mas nesse passo eu já fiz 3 ondas de maturação. Falo que você começou a andar de bicicleta com 2 rodinhas, depois você tirou uma rodinha, depois você estava sem rodinha, mas com alguém te segurando por trás, para só no fim você começar a andar sozinho. Então esse processo a gente descobriu que é o melhor caminho para você fazer essa transformação acontecer sem destruir o negócio que você tem. Legal demais. Quanto tempo mais ou menos leva essa jornada até você? Porque a gente sabe que você tirou a dimensão do resultado, né? Que é o que você falou. Geralmente, né? Não sempre, mas geralmente o resultado vem de atividades complexas que têm baixa tolerância à falha. Sim.
E essa ansiedade, né, para você ir logo para o resultado, às vezes é um problema. Mas também, nessa tua jornada, né, o interessante é que você vai, aos poucos, galgando para chegar lá. Qual o tempo para você chegar até o quadrante de resultado? Vai depender muito do teu ânimo para risco e do teu ímpeto para fazer essa transformação. Mas em linhas gerais, eu diria que se você fizer esse processo de forma consistente ao longo de 2 trimestres, você consegue começar a olhar para os ganhos das tarefas mais complexas com baixa tolerância à falha. Então, óbvio, pode ser que leve um pouquinho mais se você tiver um pouco mais de aversão a risco. Mas se você topar essa iniciativa de ser pragmático, e aí tem que ser trabalhinho de escola, sabe? Faz, testa e anota resultado. Faz, testa e anota resultado. E aí eu acho que em um semestre, 6 meses ali, 2 trimestres, dá para você chegar e começar pelo menos a sentir um pouco da água e experimentar esses casos mais complexos. É um tempo de, assim, considerando aprendizado para essas ferramentas novas, até que relativamente curto, né? Muito rápido. Sim, sim. Muito Pensa rápido. que ao mesmo tempo essas ferramentas estão mudando e evoluindo. Então, Sim. você está navegando num mar que está mudando. E é velocidade mensal, né? Não anual. É. Todo mês tem... Semanal. Semanal, né? Toda hora tem novidade. Du, ainda falando desse desafio da adoção, como é que você vê hoje a relevância da liderança para, por exemplo, incentivar os colaboradores a usar as ferramentas, seja numa estrutura dessa que o Gustavo falou, seja em iniciativas, vamos falar, mais educativas, né? Mais para realmente a pessoa botar o pé na água ali? Qual é a importância da gestão nessa adoção? Fundamental, acho que é fundamental. Vai muito de encontro com o que o Gustavo falou sobre o exemplo. E você torna a ferramenta, ela é oficial, ela tá legal. Você dá o exemplo de uso, você começa a incentivar com que as pessoas usem. Uma coisa que é legal, que a gente vê aqui nas empresas, é as pessoas me procurando pelo chat interno para falar, olha, eu descobri isso aqui, comecei a fazer isso aqui, mas o porquê? Porque a gente vem, trabalha, treinamento, para que as pessoas usem. E elas veem o uso e veem o compartilhamento dessa informação. Então, assim, é fundamental que a liderança utilize essas ferramentas para que, tipo, o seu próprio time também consiga fazer. E é muito legal, por exemplo, você pegar o exemplo do framework que o Gustavo acabou de colocar. Tipo, a liderança trazer para a sua própria realidade e começar a passar os desafios para os times, para que os times façam. Para que essa cadeia ela continue. Essa cadeia ela continue acontecendo. Para que pegue, comece a montar os seus próprios desafios, a partir dos seus próprios desafios, isso aí evolua para a próxima etapa. Então, tipo, é fundamental. Se eu não tiver a liderança engajada, vai ser algo que, assim, putz, meu chefe não valoriza. Se meu chefe não valoriza isso, ele não está olhando para isso, eu não vou seguir essa linha. Não é isso que ele está esperando de mim. Então, assim, é super importante você estar com todo mundo, tipo, alinhado no uso da ferramenta, porque é super importante também educação. E quando a gente olha educação, a gente fala da base operacional, vamos falar dessa forma, e da liderança também. Né? Então, nas mesmas ferramentas, os usos podem ser completamente diferentes. Tipo, a maneira como eu uso o GPT, a maneira como você usa, que o Gustavo usa, com certeza completamente diferente. E não é um melhor que o outro, não, é diferente. Então, tipo, tem que estar todo mundo alinhado num processo educativo de o que fazer, o porquê fazer. Então, assim, se eu estou num papel de liderança, eu quero incentivar, eu tenho que saber o que pode ser feito, como pode ser feito, quais são as alternativas, como avaliar o impacto disso, quais são os resultados. Eu preciso conseguir falar para o meu colaborador se esse item ele é altamente tolerante a falhas ou é baixa a tolerância à falha deles. Então eu tenho que conseguir tipo, trabalhar isso. Então tipo, é fundamental na ótica da liderança tipo, ter esse engajamento. Eu acho uma coisa que a liderança também tem um papel fundamental, ela sai do mundo de IA. Mas aí a gente já volta para ela, que é o quê? A liderança ela tem o papel de criar processo. Se eu não tiver o processo bem definido, ou seja, o que eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer, eu começo por porquê, né? Por que eu estou fazendo, como é que vai ser feito, qual é o resultado, qual é o item esperado, e toda essa jornada muito bem estabelecida, eu não vou conseguir colocar ferramentas aqui dentro. Então a liderança ela tem o papel de incentivar o uso da IA, como ela também tem o papel de ajudar a, assim, clarear o processo e as atividades e as necessidades de cada um nesse caminho. Porque a partir do momento que você olha, você vê toda a jornada do problema, beleza, vamos resolver esse carinha aqui?
agora vamos resolver esse aqui. Agora vamos dar mais um passo e vou resolver isso aqui. Eu estou no caminho dessa jornada de um item que já está mapeado. Não é putz, quero começar a fazer agora um atendimento. Assim, o que é mais comum de se ver é o pessoal virando e falando assim, agora, sei lá, eu tenho um SaaS, eu tenho uma empresa, eu quero que o meu atendimento seja automático. Beleza. Como ele é? Tem as pessoas lá atendendo o telefone. E o que elas fazem? Responde o que tem que responder. Tem um POP, tem um manual, tem um... Não tem nada. Putz, esquece, cara. Você não tem um processo bem definido para isso funcionar. Então, qual é o papel da liderança? Arrumar esse processo. Arrumar o item. Ter ali um processo, vamos assim, uma pasteurização do atendimento, né? Deixar ele, de uma maneira adequada. Tem que funcionar com pessoas. Aí depois você começa a colocar rotinas automatizadas. Então, é fundamental que a liderança esteja, integrada dentro, ou seja, no processo de uso dessa ferramenta, mas que também esteja mega alinhada com a criação desses processos muito bem definidos para que você consiga ir fazendo recortes em cima dele e fazendo essa adoção de uma forma mais sustentável para a empresa. Porque também não adianta você colocar só porque é IA, porque é legal, vou colocar em cima de um processo que já está funcionando que eu venho e estrago o meu processo. Não é porque é legal o que você tem que fazer. Não, você tem que fazer você está vendo algum objetivo, qual é o ganho. O que eu vou ter com isso? O que eu consigo fazer diferente? Então, é super importante isso. Show. Ou seja, educação e construção de processos. Né? E aí vem muito a questão também de sistemas. Né? A gente vê que quando você contrata sistemas para fazer uma atividade específica, por exemplo, você é obrigado a pensar no processo, porque o sistema ele estrutura o processo daquela atividade. Então, aqui na Benquera, a gente está fazendo as duas coisas. A gente tem, depois daquele evento que a gente foi da Startse, a gente começou a fazer workshops com uma frequência maior, falando das ferramentas e também começando a abordar as áreas para ou contratar sistemas, né, ou começar a utilizar os sistemas que já existem, porque também tem isso, né? Às vezes você tem um pack de sistemas que está sendo subutilizado. Total. Então, começar a ativar, né, a utilização de sistemas, padronizar os processos e começar a fazer esse processo de treinamento e workshop para poder incentivar a equipe na utilização dessas ferramentas. E aí, falando de treinamento, workshop, Gustavo, aproveitar aqui que a gente está finalizando o episódio. Detalhe um pouco mais do evento que você vai fazer no final de novembro. O evento vai ser dia 27 de novembro, é o dia inteiro. De novo, a gente vai ter ali de 2 a 3 mil pessoas conversando, batendo papo, participando da plenária do evento. E a gente vai passar por várias temáticas de RH, mas em linhas gerais a gente vai falar muito de quais são os comportamentos da liderança, dessa liderança nova nesse mundo onde está tudo bagunçado, tudo corrido, tudo acelerado e a gente precisa continuar tomando decisão. A gente vai falar muito de eficiência operacional no RH, acelerado por inteligência artificial. Quais são esses casos? Quem está usando isso aqui no Brasil? Como as empresas de tecnologia estão enxergando e se posicionando para, de fato, ajudar os RHs a acelerarem essa transformação? A gente vai falar muito de quais são as novas habilidades que são necessárias para esses líderes e para o time que está embaixo. Então, eu não preciso só mais ter as habilidades socioemocionais, de soft skills e tudo mais. Agora eu preciso ter gente que saiba experimentar, que saiba testar rápido, mas que ao mesmo tempo tenha o pragmatismo e o processo de testa, anota o que deu certo e anota o que deu errado para você não errar de novo. Então, a gente vai falar muito dessas novas habilidades e a gente, obviamente, vai falar de como é que eu acelero e transformo cada vez o RH muito mais estratégico para que ele esteja na parte de cima da pirâmide e não na parte de baixo, batendo bumbo ali, porque isso muito provavelmente vai ser acelerado por IA. Então, assim, vai ser um dia inteiro falando sobre RH, mas muito com essa temática de o que eu faço agora, porque eu não quero saber o que aconteceu no passado, não adianta a gente olhar para trás e só ficar olhando o que aconteceu, não adianta eu ficar imaginando o que pode ser o futuro, porque esse futuro pode mudar também, é muito mais uma discussão do que eu faço agora. Dado este contexto, dado o mundo como está e o que a gente tem de oportunidade, o que eu preciso fazer amanhã? E a gente optou por fazer no fim de novembro ali, quase comecinho de dezembro, exatamente porque é aquela ideia de deixa eu explodir a cabeça para a gente já pensar e começar a 25 num outro patamar, com uma outra estratégia ou com outro plano de ação. Então, de novo, é uma ótima oportunidade para conhecer gente nova, ver perspectivas diferentes, ouvir um pouco dos experts que a gente vai colocar lá em cima do palco para trazer essas experiências
e, obviamente, conhecer gente nova que vai estar ali rodando. Legal, é aquela troca de experiências, né? Exatamente. E para facilitar o acesso, o que você tem de condição para o pessoal que está assistindo? Eu vou deixar uma condição especial que a gente estava fazendo a Black Friday antecipada. Eu vou deixar exatamente a mesma condição da Black Friday. Vou deixar um QR Code para vocês. Show de Depois, bola. quando tiver gravado aqui, vocês vão receber um QR Code que já acessa a página direto, já tem ali todas as condições especiais, mas é uma condição de Black Friday que a gente resolveu estender só para esse bate-papo aqui. Legal, maravilha. O Edu me pediu, aí a minha IA falou, Gustavo, consigo fazer aqui a mesma condição da Black Friday. Importante, pessoal. Show de bola, excelente. Bom, queria agradecer muito aqui a participação do Gustavo, a participação do Edu. Valeu. Eu acho que esse episódio foi muito, muito interessante. A gente conseguiu trazer aspectos práticos aqui da aplicação de IA para algumas situações do RH. Trouxemos aqui algumas estruturas, alguns frameworks para facilitar a implementação, a adoção disso na empresa de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio da Bem Care Connect. Valeu, um abraço, vamos que vamos. Valeu!